Olá pessoal, Maria Helena aqui para mais um vídeo no canal Nossa Matemática. E hoje o nosso assunto vai ser sobre fração. Então, o que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Por exemplo, um pedaço de pizza, uma fatia de pão, uma colher de arroz. Tudo isso é fração, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que é fração, né? É uma parte, é como se fosse um pedaço de algo inteiro. O número que aparece em cima, certo? Na fração, chama-se numerador e indica quantas partes foram tomadas. O número que aparece embaixo chama-se denominador e indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Nós vamos ver isso aqui agora, nesses nossos dois exemplos que a gente tem aqui. Nós temos aqui um inteiro, né? Nós temos aqui um inteiro. E esse inteiro, ele foi partido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, certo? Dessas 8 partes, nós tomamos 2 partes, tá aqui, ó. 2 partes foram pintadas. Então, isso quer dizer que a parte que a gente tomou vai ser o nosso numerador. Então, vai ficar em cima. Passamos a barrinha, né? Essa é a representação de fração. E a quantidade de partes que nós dividimos esse inteiro será o nosso denominador. Como a gente já viu, foi em 8 partes. Então, nós temos aqui 2/8, né? Essa fração chama-se 2/8, certo? Temos aqui o nosso segundo exemplo. Nós temos aqui um inteiro, né? Um quadrado. E esse quadrado, ele foi repartido em 1, 2, 3, 4 partes. Dessas 4 partes, nós destacamos uma, nós tomamos uma. Então, essa uma destacada, essa uma que nós tomamos, será o nosso numerador, certo? Então, vai ficar 1 sobre... Partimos ele em 4 partes, então será 4 aqui, né? Então, aqui está a fração 1/4. Essa fração chama-se 1/4, certo? Então, isso é uma fração. Nós temos a nomenclatura das frações. Denominador quer dizer aquele que dá nome, certo? Então, é o denominador que dá nome à fração. Se a gente for olhar aqui nos nossos exemplos, a gente vai ver isso claramente. O nosso denominador aqui é 8 e o nome da nossa fração é 2/8, né? Então, esse 8 foi o que deu nome a essa fração. Aqui nós temos 1/4 e o denominador é 4, né? Então, o 4 é o que deu nome à nossa fração, 1/4, certo? Vamos continuar aqui. Nós vamos ver aqui esta nomenclatura, certo? Nós temos aqui com o denominador 2, a nomenclatura é meios, com o denominador 3, terços, com o denominador 4, quartos, com o denominador 5, é quintos, com o denominador 6, é sextos, com o denominador 7, é sétimos, e com o denominador 8, oitavos, com o denominador 9, nonos, certo? Então, aqui nós vamos ver agora alguns exemplos. Com o denominador 2, vamos a um exemplo aqui. Se eu colocar a fração aqui, 1/2. Então, essa fração ela vai se chamar 1/2. Essa é a nomenclatura dessa fração. Se eu pegar aqui uma fração, vamos ver aqui, 3/3. Então, essa fração vai se chamar 3 terços. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui agora com 6. Se eu pegar aqui 4, uma fração, aliás, desculpe, 4/6. Então, essa fração ela vai se chamar 4 .
terços. Ou melhor, desculpem, 4/6. Perdão. Vou pagar aqui, né? 4/6. Sextos, certo? 4/6, com o denominador 6. Vamos pegar aqui por um denominador 9. Vamos colocar aqui 5/9. Então, essa fração vai se chamar 5 nonos. E assim por diante, certo? Cada denominador desse vai dar nome à fração. Se eu pegasse aqui 1/7, seria 1/7. Porque o 7, que é o denominador, é o que dá nome à fração, ok? Nós temos ainda as frações decimais, certo? Pois seu denominador é uma potência de base 10, certo? Então, nós temos aqui, com o denominador 10, é décimos. Isso aqui é como se nós tivéssemos uma fração aqui, assim, ó, 10 elevado a 1, certo? Por isso que diz que é uma potência de base 10, aqui, ó, potência de base 10. Porque aqui é como se fosse 10 elevado a 1, que é igual a 10, né? Aí aqui nós temos denominador 100, que seria como se fosse essa potência aqui, 10 ao quadrado, né? Que seria 100, né? Então, a potência de base 10. Então, aqui o denominador 1000 seria milésimos, né? Aqui é como se nós tivéssemos uma potência, aqui 10 elevado ao cubo, que seria 1000, né? E aqui é como se fosse essa potência aqui, né? É igual a essa potência aqui, certo? 10 elevado à quarta potência. Então, aqui nós temos também essas frações. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Um exemplo aqui, se eu tivesse 2/100 aqui, como se chamaria essa potência? Ou melhor, desculpem, essa fração. Chamaria 2 centésimos. Centésimos. Certo? Se eu tivesse outra aqui, 3/10.000, por exemplo. Teríamos aqui 3 décimos de milésimos. Certo? Então, essas são as frações cujo denominador é 10, né? Então, temos com o denominador 10, temos décimos, com o denominador 100, temos centésimos, com o denominador 1000, milésimos, com o denominador 10.000, décimos de milésimos e assim sucessivamente, certo? Para frações com denominador maior que 10 e que não sejam decimais, usamos as palavras avos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui uma fração 1/15, essa fração vai se chamar, certo? 1/15 avos. Se eu tivesse aqui uma fração 2/11, por exemplo. Então, nós teremos aqui 2/11 avos. E assim sucessivamente, pessoal. Todas as frações que o denominador for maior que 10, né? E que ela não se encaixar também naquela nomenclatura de meios, terços, quartos, então ela sempre vai vir acompanhada pela palavra avos, certo? Se eu pegasse aqui 5/20, por exemplo. Então, aqui nós teríamos 5/20
avos. E assim sucessivamente, certo? Então, esse foi o vídeo, nossa videoaula de hoje sobre frações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a nossa próxima aula.